e não tirando da bunda a ideia de que a decisão estava errada e dizendo que a decisão está errada. Não é por aí que as coisas funcionam. Não é por aí. Tá Mas certo? Olha só. Cara, o sistema, o que é o sistema para você? Fala para mim, o que é o sistema? Bom, a gente tem um monte de instituições, certo? Certo. Essas instituições têm poder sobre a vida das pessoas, certo? Sim. Existem pessoas que estão no controle dessas instituições, certo? Sim. Esse é o sistema, pô. Mas existem instituições nacionais, existem instituições internacionais e existem instituições extraoficiais. O sistema, Monark, o sistema ele é uma tríade. Ele é o poder político, o poder financeiro assim, e o poder religioso. Isso é o sistema. Morreu. O sistema colapsou, cara. O sistema é uma tríade. Escuta, presta atenção. Cara, você que tem que escutar e presta atenção. Não existe nada fora do sistema. Não existe três poderes. Não, Ivan, não existe... Não, escute, eu não estou falando de três poderes, eu estou falando de tríade. Ó, escuta, presta atenção, aprende aqui. Não estou falando de três poderes, estou falando de tríade. Você não vive nada, você vive no mundo da Barbie. Ó, escuta, presta atenção. O sistema é o poder político, o poder financeiro e o poder religioso. Eu sei dessas coisas, eu não sou... Essas três coisas exercem poder sobre nós, sobre todos nós. Então, independentemente do governante que estiver em qualquer canto do mundo, ele faz parte do sistema, seja político, seja religioso, seja financeiro. Porque essa tríade compõe todo o sistema e ninguém está fora dele. Então, eu sou anti-sistema. Então, tá, você tem conta em banco? Você está no sistema? Você está no sistema. Você precisa de dinheiro? Ivan, eu sei que eu estou no sistema, meu querido. A questão que eu estou te falando e você vai conseguir? Eu não acho. Não, a questão que eu estou te falando eu não vejo diferença. Eu acho que todo mundo está no sistema. Eu acho que o Bolsonaro e o Lula estão no sistema. Eles são coordenados por esse sistema. Só que você não entenderam como é que o sistema funciona. Não, eu entendi. Você que não entendeu. É uma não, você não entendeu como é que o sistema funciona. Você imputa a política só como sistema, mas não é. Ivan, eles fazem o que eles quiserem, cara. Não fazem o que eles quiserem, não é assim, cara. Você não tá vendo, não. Você não tá vendo, não. Por exemplo, aqui no Brasil, o presidente que tem o poder para estipular um decreto, decretou uma certa cota de IOF para uma certa quantidade de pessoas que ganham dinheiro. Se quiser, ele derruba. Pois então, exatamente. Isso é o sistema de freios e contrapesos. O parlamento derrubou, o Supremo suspendeu tanto a derrubada do decreto quanto o decreto em si. Por quê? Porque um vai balanceando o outro. Cara, essa é a realidade. Quem tá mandando no Brasil é o Supremo e é o Judiciário, entendeu? Eles coordenam o Executivo e coordenam o Legislativo. O Legislativo tem medo do Supremo. No Brasil, os deputados têm medo. O Brasil está vivendo um período muito democrático. O único problema que eu acho hoje em dia, e sendo bem sincero para você, é que, infelizmente, surgiu uma extrema-direita corrosiva, doentia, que deixou um monte de gente louca, babaca, que estão tirando a credibilidade das instituições. Quando ele fala, por exemplo, que o Supremo, hoje está muito... Os ministros estão muito aparecendo, estão muito na mídia. Por que isso aconteceu? Porque, infelizmente, a política trouxe o Supremo para dentro da política. A questão é, o Supremo... A mídia fica lá. Nossa, não, a política trouxe. O Bolsonaro começou a antagonizar com ministros do Supremo. Antes isso não existia. Não é assim. Porque o Supremo virou político, cara. Você não entende isso? Não virou, cara. O Supremo ele toma decisões técnicas. Barba, você escuta essas coisas e não tem nenhuma reação, cara? O Supremo, ele toma decisões técnicas. E você acha isso beleza? Tipo, você não tem... Tipo, a sua audiência que te acompanha, Barba, você não tem nenhum apreço por ela, não, pô? Tenho. Pô. Quem é você? Mas eu não sou um censurador. Eu não sou um censurador, eu não vou censurar. Viu aí o democrático aí, ó? Mas eu tô pedindo pra você falar, não pra você censurar ninguém. Cara, eu pra você, entrar nesse... Mas deixa eu concluir, agora deixa eu concluir aqui. Vamos lá. Conclua que eu A justiça, ela toma decisões técnicas. Você pode questionar a decisão ou não, mas você não pode imputar o caráter de um juiz se você não tiver qualquer prova de que ele seja um mau caráter. Você não pode fazer isso. Tem um monte de prova, caralho. Então apresente essas provas no Ministério Público. Eu já falei, mas você fala que não. Mas você apresentou as provas no Ministério Público? Você falou. Você apresentou, cara. Você foi lá e apresentou, contratou um escritório. Quando eu fui punido, meu advogado foi lá e fez uma representação legal. Ele fez vários argumentos de como essas decisões não seguiam os preceitos da Constituição, não seguiam os preceitos da ordem legal, do ritual, do rito legal, entendeu? Eu fiz a minha defesa.
Porque Mas a você questão fez é que é uma... uma Porque fucking você... ditadura, cara. Porque você atacou exatamente a lei eleitoral. Você atacou um tribunal eleitoral que tem, inclusive, poder de Cara, política, eu não ataquei. polícia Então, em ano eleitoral. se o Supremo começar a tomar decisões políticas ilegais, na minha visão, eu não tenho o direito de questionar. É na sua visão, né? Na sua visão. Mas é minha opinião, eu não tenho Mas direito de questionar. se ele tomar decisões e você achar, olha, essa decisão aqui é política, É ilegal, e eu não posso conseguir achar. fundamentar isso, Eu não posso achar ilegal. pode, inclusive, É o o que eu lugar achei, correto. eu sou punido por isso. Inclusive, o lugar correto para isso é você ir num escritório de advocacia e peticionar a justiça. Cara, o local correto para isso é onde eu quiser. Se eu quiser vir no meu podcast, não é onde você quiser. É o que eu quiser. Não é a casa da sogra. É a minha casa. O Brasil é minha casa, cara. É o meu país. Eu falo o que eu quiser. Mas tem regra, tá dentro de casa. Quando você era criança, mas o Brasil não seguiu. Você fazia o que você queria na frente dos seus pais? O Brasil não seguiu as regras. Se o Brasil tivesse seguido as regras, ok. Mas não seguiu, cara. Esse é o ponto. Quando você era criança, você fazia o que queria na frente dos seus pais? Esse é o meu ponto. Ou tinha regra? Se o Brasil tivesse respeitado as regras... Tanto que quando eu falo do caso do Flávio Dino, eu não estou achando que o Flávio Dino agiu como ditador aí nesse caso. Porque ele seguiu os ritos legais, me puniu, ou pediu uma punição minha por algo que está prescrito na lei de fato, entendeu? Previsto. Então, nesse movimento do Flávio Dino, não houve inconstitucionalidade na minha visão, e não houve também um desrespeito dele com a posição do Supremo, ok? Agora, o Alexandre de Moraes e as coisas que o Alexandre de Moraes me puniu foi inconstitucionalmente por crimes que não estão prescritos, entendeu? Não existe nenhum crime que estão previstos na lei eleitoral. Crime de questionar as urnas. Não existe crime de questionar as urnas. Previstos na lei eleitoral. É um direito legal meu pela liberdade de expressão, artigo 5º da Constituição Brasileira, me dá o direito de me expressar livremente e de questionar. Monarca, deixa eu te falar uma coisa, Monarca, não existe nenhum direito absoluto. Sabia? Nem o direito à vida é absoluto. Mas mesmo que não seja absoluto. Quando é que a liberdade de expressão termina? Ivan, mesmo que não seja o direito, o que decide é a Constituição. Mesmo que o direito não seja absoluto, eu tenho o direito de questionar. Isso não é direito absoluto. Eu tenho sim. Eu tenho sim. Eu tenho você fala muito em Constituição, né? Ô, Monarca, você fala muito em Constituição. Eu tenho o direito de questionar as urnas, Ivan. Você esquece Ivan, que nós temos... Eu sou um cidadão, eu posso questionar as instituições sim, Ivan. Pode, isso é democracia. Eu também posso. Nós podemos, eu faço isso. Você quer defender democracia? Por exemplo... Me defenda, cara. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, essa semana eu fiz crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, ele suspendeu uma decisão, um decreto do presidente da República que aumentava o IOF para as pessoas que guardavam em VGBL a partir de R$50 mil. Na minha opinião, é uma decisão incorreta. Por que ela é incorreta? Porque é prerrogativa do presidente da República emitir esse tipo de decreto. O incorreto foi o Poder Legislativo derrubar esse decreto. Isso foi incorreto, isso foi inconstitucional. Só que, possivelmente, por questões de acordos, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo e o Poder Legislativo suspendeu tudo isso para que sentem numa mesa de negociação e eles façam ali uma grande negociação e cheguem num ponto comum. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, foi uma decisão incorreta e eu critiquei. Mas eu critiquei como? Fundamentando a crítica. E não tirando da bunda a ideia de que a decisão estava errada e dizendo que a decisão está errada. Não é por aí que as coisas funcionam. Não é por aí. Tá Mas certo? Olha só. Estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Mas olha só, Ivan, na sua fala... aliás, eu mudei meu nome, tá? Agora eu sou NPC, não sou mais o BarbaCast. Já que estão me chamando de NPC, esses fala da puta aí do chat. Mas olha só, você, na sua fala, Ivan, você usou a palavra inconstitucional, cara. Você falou que a decisão foi inconstitucional. Não, então... eu falei que inconstitucional foi o Congresso. Ah, não foi? Você não falou foi o Congresso que de forma inconstitucional derrubou o decreto do presidente. Você falou que o Supremo não tinha respeitado a Constituição, não foi o isso? Supremo ele suspendeu a decisão do Congresso. Aí tá correto, porque a decisão do Congresso era inconstitucional. Entendeu como que funciona a coisa? Eu falei que o Congresso de forma inconstitucional... Então qual é a crítica do Alexandre de Moraes? Mas a minha crítica é que ele deveria ter mantido a decisão, o decreto do presidente. E ele suspendeu a decisão do Congresso. Manteve o decreto do e manteve suspenso.
Ô, bicho, você tá falando nada com nada, eu não tô entendendo. Não, veja, o presidente, ele emitiu um decreto. O Congresso derrubou esse decreto. O Supremo derrubou a decisão do Congresso, mas o decreto não voltou a valer. Entendeu qual que é? O decreto ficou suspenso também, porque manteve-se uma decisão de suspender, de manter suspenso o decreto do presidente, para chegar a um acordo de que, enfim, o presidente, no fim, tem sim a prerrogativa de emitir esse tipo de decreto, que é a Constituição que garante isso a ele. A Constituição garante. Só que o parlamento fez uma decisão completamente errada de derrubar o decreto do presidente. E aí a Suprema Corte foi provocada. Não é, por exemplo, agora o Xandão vai entrar no caso e vai... Não, alguém foi lá e provocou. Disse, olha, essa decisão aqui está errada. Isso aqui não é correto fazer esse tipo de coisa. Não, meu filho. Alguém entra lá e reclama. E aí o Alexandre de Moraes, com base na reclamação de alguém, ele é obrigado. Ele não pode nem escolher se ele quer ou não se manifestar. Ele é obrigado a fazer isso. A lei o obriga. Quando você provoca o Poder Judiciário, ele tem por obrigação legal, constitucional, emitir um posicionamento contra ou favorável. O que ele não pode é não fazer nada. Tá, cara, a realidade, Ivan, é que hoje o sistema político brasileiro... Eu posso até te explicar como que aconteceu, cara. O que acontece é a política, o sistema político que coordenava o Brasil até alguns anos atrás, ele falhou. A nossa Constituição, de certa forma, falhou, entendeu? E os políticos perceberam que eles não iam dar conta de manter o país fora do caos se eles seguissem a lei, entendeu? Então, a elite e os políticos tomaram a decisão de criar um judiciário como se fosse uma espécie de rei ou de imperador para coordenar a política e passar pelos empecilhos que seriam ter que seguir todas as leis das nossas constituições. Olha, se o Supremo coordenasse a política, cara, isso acontece. Ivan, eu deixei você falar, deixa eu falar um pouquinho agora. E se isso está acontecendo, é porque, na minha visão, a nossa Constituição é muito mal escrita, entendeu? É uma Constituição muito ruim, porque ela tem muita coisa nela. Vamos mandar o monarca escrever uma Constituição. Ela rege... Então, a questão é que toda regra, quanto mais regras você vai colocando, e quanto mais complexas são as regras, pior é o sistema normalmente. O sistema vai ficando muito complexo, entendeu? Então, chegou um nível de complexidade sistêmica institucional que era inviável para que a política mantesse isso sendo seguido, entendeu? O que a gente tem que fazer, se a gente pular um pouco desse papo de você defender o Estado ou não, o que a gente tinha que fazer para o Brasil entrar nos trilhos de novo é criar um conjunto de regras e normas que sejam atualizados, sejam modernos e sejam eficientes para coordenar as decisões políticas, para que a gente não dependa do Supremo para fazer isso. Porque hoje, no Brasil, é assim que funciona. O Supremo é a palavra final que coordena a política brasileira. Monarca, em toda democracia, o Supremo Corte... Rapidinho. Eu entendo que, se você tem um sistema político que está lá interagindo com Alexandre de Moraes, e ele é validado por esse sistema político, ou seja, as famílias importantes, as oligarquias empresariais, industriais, a aristocracia brasileira, entendeu? São essas pessoas que realmente têm influência dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, entendeu? Essas pessoas gostam do Alexandre de Moraes ali fazendo isso que ele está fazendo, entendeu? Porque ninguém gosta de juiz, cara. Eles gostam porque ajuda eles coordenarem politicamente o Brasil, cara, não, cara. Toda vez, de novo, vamos voltar de novo. Toda vez que você se sente violado em um direito que você tem, que você acha que sentiu que alguém violou, tiraram um direito seu, você tem todo o direito de entrar na justiça e reclamar. Olha, o fulaninho aqui está me tirando um direito e eu quero a reparação disso. É isso que acontece. Não existe coordenação. Se ninguém praticar crime, não vai haver a necessidade da intervenção da justiça. Meu querido Ivan, porque ninguém vai provocar. Querido Ivan, eu entendo como o Estado deveria funcionar. Eu entendo como o Estado se organiza e deveria funcionar. O meu ponto é que ele não está funcionando da forma com que ele deveria funcionar. E o que eu estou argumentando ele não está funcionando dessa forma porque a gente colocou no Brasil uma Constituição que é um texto ruim,
entendeu? É um texto O texto ruim da por ser Constituição, complexo. é bom, inclusive, é uma das mais elogiadas do mundo. Nós temos a Constituição Cidadã, que inclusive Elogia vai se atualizando à ninguém medida em que elogia as coisas vão brasileira. acontecendo. Ivan, não minta. Que a sociedade vai se ninguém no movendo. mundo elogia A a nossa Constituição, inclusive, é muito melhor até do que a dos Estados Unidos. Porque, veja, veja, nossa Constituição impediu que um doido, que um completamente alucinado possa voltar a concorrer às eleições. Isso não foi a Constituição que impediu. Foi o Supremo tomando atos inconstitucionais. Não, foi ele que praticou crimes Eles mesmo. tiraram o mandato do cara. Para de ficar colocando a culpa em terceiro. Isso é vitimismo. É prerrogativa do presidente se reunir com o embaixador para ele falar o que ele quiser. Para de vitimismo. Existe lei eleitoral que ele tem que seguir aqui, cara. E ficar imputando a responsabilidade a terceiros de decisões que foram suas. Para de ficar dizendo que você está sendo punido por decisões dos outros. Não, você está sendo punido fruto de consequências de atos que você praticou. Bolsonaro está sendo punido fruto de consequências de atos que ele praticou. Não é porque alguém quer punir ele. Se ele tivesse sido um presidente normal, tivesse seguido a lei, a Constituição, respeitado a instituição, presidência da República, que ele nunca respeitou, aí, meu amigo, ele hoje estaria sendo, inclusive, ouvido por muitas outras lideranças que querem, inclusive, o capital político dele. Mas, infelizmente, hoje, para querer o capital político do Bolsonaro, tem que ser uma pessoa que quer o caos, que diz, não, eu vou intervir lá no Supremo Tribunal Federal, eu vou fazer não sei o quê. Isso é um absurdo, cara.